Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à reedição de mais um dos programas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para fins de regularização de débito dos contribuintes. Então, no dia 5 de janeiro, foi editado o edital PGEDAL número 1 de 2024. Na verdade, esse edital, ele restabelece aqueles editais que estavam em vigor, o edital 3, que estava em vigor até dezembro de 2023, onde os contribuintes podem fazer a transação de débitos que estão inscritos em dívida ativa. Agora, com esse edital, ele aumenta o limite dos débitos, né? Então, os contribuintes que têm dívidas inscritas na dívida ativa de até 45 milhões de reais podem aderir a esse edital. O período para adesão nessa regularização de débitos, ela iniciou-se em 8 de janeiro, agora de 2024, e se encerra em 30 de abril de 2024. Então, esse é o período dos contribuintes que são devedores da União, com débito inscrito em dívida ativa da União, somente os débitos que estão inscritos em dívida ativa, aqueles débitos que estão no âmbito da Receita Federal não estão abarcados por esse edital. E, da mesma forma como os editais anteriores, esse edital também ele prevê descontos, né? Descontos que podem chegar até 100% do valor dos encargos de moratório, multa, juros, encargo legal, e limitado a 65% do valor total das inscrições. Então, a redução de 100% dos encargos, limitada essa redução até 65%. Então, o contribuinte, quando os encargos moratórios ultrapassam a 65%, fica limitado a 35% o valor a ser pago. Os descontos, eles vão ser concedidos somente para aqueles contribuintes que são classificados, né, numa situação de capacidade de pagamento baixa, né? Então, a Procuradoria, já desde 2020, né, 2021, na época da pandemia, criou essas classificações dos contribuintes, onde ela própria faz a classificação dos contribuintes, e aqueles que estão classificados numa situação de baixa capacidade de pagamento, eles são os beneficiados dos descontos. Então, os contribuintes da classificação C e D são os que recebem os descontos. Os contribuintes que estão na classificação A e B não recebem nenhum desconto. Tem só condições de pagamento, alongamento de prazo. No caso, os contribuintes que são classificados como de baixa capacidade de pagamento, eles vão ter que pagar 6% de entrada, né? E o restante em até 114 prestações. Então, essas aqui as condições. Depois nós temos também os contribuintes especiais, a pessoa física, microempresa, empresas de pequeno porte, santas casas, misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações de sociedade civil, também tem condições especiais. Então, entrada de 6% e o prazo é alongado em até 133 prestações, o restante também com a possibilidade de descontos, que nesse caso aí desses contribuintes especiais pode chegar a 70%. Depois tem ainda a questão dos contribuintes de pequeno valor. Então, aquele contencioso de pequeno valor, de até 60 salários mínimos, também tem condições especiais. Então, esse edital, número 1 de 2024, como eu disse antes, é mais uma reedição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a regularização dos débitos dos contribuintes que lá estão inscritos. Então, com relação ao PGEDAL número 1, seria esse o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores. Agora, o segundo assunto, nós vamos falar mais uma vez aqui
sobre o programa de autorregularização que foi instituído pela Lei 14.740 de 2023. Esse programa ele foi regulamentado pela Instrução Normativa 2168, de 29 de dezembro, de forma que os contribuintes, aqueles contribuintes que estão numa situação de risco, onde possuem débitos que não foram declarados para a União ou estão sobre processos de fiscalização, cujo processo poderá resultar na lavratura de autos e lançamentos, esses contribuintes eles estão aqui abrangidos pelo programa de autorregularização. Então, esse programa possibilita o pagamento dos débitos sem a multa e sem os juros. Então, só vai beneficiar aqueles contribuintes cujos débitos não tenham sido constituídos até 30 de novembro de 2023 e aqueles débitos que vieram a ser constituídos de 30 de novembro até 1º de abril de 2024 por auto de lançamento. Então, esse programa de autorregularização, ele só beneficia aqueles débitos que não foram declarados para a União ou que foram objeto de autuação fiscal de 30 de novembro para cá, ou que possam ser autuados até 1º de abril de 2024. Então, os contribuintes que fizeram aproveitamentos indevidos ou correram risco, têm essa possibilidade agora de declarar esses débitos, certo? E recolher o montante somente do principal, sem a multa e sem os juros. Então, essa é uma possibilidade de regularização. E como eu disse antes, né? Essa autorregularização ela vai só até 1º de abril de 2024. O contribuinte, eles vão recolher de que forma? Eles teriam que recolher no mínimo 50% da dívida consolidada a título de entrada, então é uma parcela pesada, a parcela à vista, né? E o restante em 48 prestações mensais e sucessivas. E também aqueles contribuintes que estão nessa situação de dívidas, de débitos que estariam possibilitados de inclusão no programa de autorregularização, se fazem parte de grupo econômico, onde empresas do grupo possuem prejuízos fiscais, ou o próprio contribuinte possui prejuízo fiscal, base de cálculo negativa, existe a possibilidade também da utilização de créditos desses montantes, dessas bases negativas. Agora nós vamos falar sobre a medida provisória 1202 de 2023. Essa medida provisória foi divulgada em 29 de dezembro de 2023. Ela revogou os benefícios fiscais do PERSE. Então, os contribuintes que fazem parte do PERSE, que é o pessoal do setor de eventos, né, hotelarias, festas, eventos, feiras, eles tinham garantido a isenção de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS até 2026. Agora, com a edição da medida provisória, então, essa medida provisória revogou esses benefícios, de modo que, a partir de 1º de abril de 2024, esses contribuintes vão passar a recolher as contribuições do PIS e da COFINS, certo? E, a partir de janeiro de 2025, vão passar a recolher o imposto de renda da pessoa jurídica. A partir de 1º de abril de 2024 é o PIS, a COFINS e a contribuição social. Então, a isenção, a partir de 1º de abril de 2024, para essas 3 contribuições, PIS, COFINS e contribuição social, voltam a pagar. E o imposto de renda, pessoa jurídica, voltam a pagar a partir de janeiro de 2025. Então, essa medida provisória revoga todos esses benefícios, né, que os contribuintes têm. E essa mesma medida provisória, né, ela trouxe uma limitação na compensação de créditos fiscais decorrente de processos judiciais. Então, todos aqueles créditos fiscais decorrentes de decisão judicial transitada em julgada,
eles passaram agora, a partir de janeiro de 2024, a ter um limitador na compensação, sempre que o crédito for de valor igual ou superior a 10 milhões de reais. Então, essa limitação, que vai ser regulamentada aí, ela vai ser graduada em função do valor do crédito, né? E ela não poderá ser inferior a 1,60 avos. Então, os contribuintes vão ficar limitados na compensação, sempre é lógico que o crédito for de valor igual ou superior a 10 milhões de reais. Os créditos até 10 milhões de reais, permanece o direito de compensação normal. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem na sequência com os colegas Alexandre, na área do ICMS, e André, Previdenciário. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá! Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, assim como do ISSQN do município de Porto Alegre. O assunto em destaque hoje é a publicação de convênios com os estados de Goiás, Ceará e Mato Grosso do Sul, tratando de benefícios fiscais. Considerando que nossos clientes possuem estabelecimentos nos estados de Goiás, Ceará e Mato Grosso do Sul, informamos que o convênio ICMS 1 de 2024 autoriza o estado de Goiás a conceder redução na base de cálculo do ICMS em até 75% nas prestações internas de serviço de comunicação, desde que o contribuinte cumulativamente atenda às condições estabelecidas no convênio 19 de 2018. O convênio ICMS 3 de 24 autoriza o Estado do Ceará a efetuar ajustes nos benefícios fiscais ao ICMS em vigor, de forma que se preservem os mesmos percentuais efetivamente praticados em 31 de dezembro de 2023. E, por fim, o convênio ICMS 4, também de 2024, autoriza o Estado do Mato Grosso do Sul a conceder isenção do ICMS nas operações internas com ativadores de vulcanização de borracha produzidos a partir de resíduos gerados pela indústria de celulose, desde que classificados no códigos 2805 1990 da NCM. Também tivemos a publicação de protocolos referentes à substituição tributária do ICMS relativo às bebidas quentes, incluindo o Estado de Santa Catarina no protocolo 103 de 2012, sendo o Estado do Rio Grande do Sul signatário desse protocolo. Além disso, a partir de 1º de abril de 2024, também haverá a incidência da substituição tributária do ICMS nas operações interestaduais com bebidas quentes destinadas aos estados de Santa Catarina e São Paulo. Em se tratando de alterações estaduais, tivemos a publicação da Instrução Normativa 3, que trata da possibilidade da exigência de documentos complementares para a validação de cadastrais do contribuinte, assim como possibilita o auditor fiscal da Receita Estadual, vinculado à divisão de fiscalização, suspender a inscrição no CGC-TE de contribuintes e realiza ajuste técnico na redação desses dispositivos. E, por fim, a Prefeitura de Porto Alegre publicou a Instrução Normativa 1 de 2024, estabelecendo que o atendimento ao sujeito passivo em plantão fiscal consiste em ação fiscal de orientação pedagógica e corretiva,
que tem como objetivo a regularização espontânea de créditos tributários do ISSQN. O atendimento em plantão fiscal não se confunde com revisão fiscal, tratando-se de atendimento em que o contribuinte preste e recebe esclarecimentos junto à fiscalização tributária sobre possíveis inconsistências tributárias, sem perda da espontaneidade. O encerramento do atendimento em plantão fiscal ocorre pelo envio de comunicado ao contribuinte, através dos meios elencados no parágrafo 1º deste artigo, com a indicação do resultado do atendimento. Entretanto, caso o contribuinte deixe de retornar aos contatos da administração tributária, presume-se que houve a opção pela não realização da autorregularização. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e ISSQN de Porto Alegre que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Nessa parte final do painel tributário da CCA Bernardon desta semana, gostaríamos de informar que o Ministério do Trabalho e Emprego publicou a portaria número 66, aprovando novas normas para a organização e a tramitação dos processos de auto de infração e de notificação de débito do Fundo de Garantia. A portaria também regulamentou o Sistema Eletrônico de Processo Administrativo Trabalhista. Além disso, a portaria número 66, que terá vigência a partir de 1º de fevereiro próximo, estabeleceu novos parâmetros e novos valores para aplicação das multas administrativas de valor variável, previstas na legislação trabalhista, incluindo multas por infrações ao E-Social, e também disciplinou os procedimentos administrativos de emissão da certidão de débitos e para autorização do saque do Fundo de Garantia pelo empregador, quando recolhido a empregados não optantes do Fundo de Garantia. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir no encontro de hoje. Tenham todos uma ótima semana.